Shabbat Shalom mais uma vez, você que nos assiste através da TV Sião, você da Har Zion. Nós continuamos falando sobre as instruções concernentes ao Mishkan. Você que tem vindo aqui esses sábados todos, nos quais estamos estudando o Êxodo, o livro de Shemot em hebraico, você já deve estar familiarizado com esse termo, Mishkan. Sabe o que é Mishkan? Mishkan quer dizer tabernáculo, é o local que Deus escolheu para manifestar a sua glória durante os anos lá da travessia no deserto e até os dias do rei Salomão, quando Salomão finalmente constrói o templo e substitui então esse local chamado Mishkan, tabernáculo. Então, todos esses outros capítulos que temos estudado anteriormente tratam de algum aspecto do tabernáculo e eu quero que você abra a sua Bíblia então para o estudo da paraxá de hoje, que é a paraxá Vayekhel. Vayekhel significa ajuntou. E eu dei um título para essa palavra de nome Devolvendo o Nosso Tempo para Deus. Vamos falar sobre o Shabat, porque a paraxá fala sobre o Shabat. Então o título seria um título paralelo da paraxá Vayekhel, o Shabat, devolvendo o nosso tempo para Deus. Então ele vai abordar Êxodo 35 até o capítulo 38, 1 Reis 7, 13 a 26, que fala das doações, da construção, aliás, do templo por Salomão, e 2 Coríntios 9, onde o apóstolo Paulo dá instruções sobre ofertas, coletas, viu? Muito interessante. Bom, então, pode abrir a sua Bíblia, Shemot, Êxodo, lembrando que os estudos que eu conduzo aqui são, na verdade, estudos, né? A gente tenta conduzir estudos, que é a diferença de pregar e ensinar, não é? Então, eu sempre começo ensinando, mas a gente termina pregando, porque muito mais do que passar um conhecimento, a gente quer ministrar sobre a sua vida. Meu interesse é ministrar, que esse conhecimento entre, não na sua mente, mas no seu coração. Se ele entrar no seu coração, é aquilo que realmente a gente anseia, que ele entre no seu coração, na sua alma. Bom, Shemot, Êxodo capítulo 35, eu vou ler com você aqui os primeiros versos. Na minha Bíblia tem uma paráfrase aqui, do João Ferreira de Almeida, o sábado. Então, tem em cima do capítulo 35, está escrito o sábado, né? E aí, vamos ver então. Tendo Moisés convocado, Vayekhel Moshe, e ajuntou Moisés toda a Dat Bnei Israel, a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: Ele Advarim, estas são as palavras, Asher Adonai Tzivá, que o Eterno ordenou, Laçototam, que elas fossem feitas, cumpridas. Trabalhareis 6 dias, mas no 7º vos será santo. É sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo nenhuma das vossas casas no dia do sábado. E aí, pessoal, depois que ele dá essa abertura falando do Shabat, aí sim ele começa a falar as palavras que o Eterno ordenou, que são quais? São a respeito das ofertas que o povo deveria trazer para a construção do tabernáculo. E você vai ler que essas ofertas o povo deu de coração, era uma oferta voluntária. Aquele que o Eterno movesse o seu coração para ajudar na construção do tabernáculo, ele ia e doava ouro, prata, tecidos, viu? E o Eterno ungiu a 2 varões de renome, viu? E esses varões, Betzalel e Oholiab, eles foram cheios do Espírito de Deus, e eles coordenaram toda a obra de arte do tabernáculo, e foi interessante que o povo deu tanto que eles tiveram que pedir para parar. Betzalel falou com Moisés: olha, pare porque já tem coisa demais. Então aí o povo teve que parar de doar, porque realmente todos sentiram no Eterno de ajudar. E ao decorrer da paraxá até o capítulo 38 vai ser a respeito dos utensílios, né? Você tem aí os tecidos que cobriam o tabernáculo, a arca, o véu, o propiciatório, a mesa do incenso, a mesa da proposição, dos pães de proposição, o candelabro, a menorá, viu? O altar de incenso e o altar de holocausto. Mas aquilo que eu quero abordar com você hoje é algo que talvez nós nunca falamos aqui. Chamou a minha atenção, assim como chama a atenção também dos rabinos, um fato. Deus estava prestes a dar instruções sobre o tabernáculo,
sobre o santuário. No entanto, a primeira ordem que ele dá não é a respeito do tabernáculo, é a respeito do sábado. Então, esse tipo de coisa é como se fosse um sino na cabeça do estudioso da Bíblia. Quer dizer, por quê? Você tem que sempre ter esse espírito crítico. Por que o Shabat foi dado antes, parece que ele caiu de paraquedas aqui, antes da instrução sobre a construção do Mishkan. Então nós vamos nos dedicar a responder hoje essa pergunta. Será que foi simplesmente um texto aleatório que Deus escolheu falar? Ou será que tem um princípio, um ensino por trás desta maneira de agir de Deus? O que chama a nossa atenção é o seguinte, dê uma olhada aí na tela comigo, no nosso estudo, olha. Primeira pergunta para conduzir nossa mensagem. Moisés, ajunta todo o povo para anunciar os detalhes da construção do tabernáculo, Mishkan. Por que então abrir as instruções de construção com a ordenança do sábado? Há também, não só nessa passagem, mas uma constante conexão entre o santuário e o Shabat. Aí você começa a descobrir que não foi só aqui no Êxodo 35 que o sábado aparece vinculado ao santuário. Esse negócio aparece de novo em Êxodo capítulo 31, verso 1, Deus vai falar sobre o santuário, acaba falando sobre o Shabat, e também em Levítico 19, verso 30, esse eu quero ler porque é muito interessante. Olha aqui o que diz, Levítico 19, verso 30, olha o que diz. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou Adonai. Então, quer dizer, nós vemos que, por que essa conexão? Por que quando Deus vai falar de santidade, por que Deus vai falar quando Deus vai falar de santuário, Ele traz consigo o Shabat. O que há no Shabat? O que há no Shabat? Que nós precisamos vinculá-lo à santidade. Um vincula o outro. Um está associado ao outro. Nós vamos entender essa conexão no dia de hoje. Veja aí comigo. Grande parte dos comentários rabínicos atesta que o encontro santuário e Shabat serve para ensinar você que o trabalho, mesmo que seja um trabalho do tabernáculo, tem supremacia, tem prioridade sobre o Shabat. Então, esse é o comentário Pshat, esse é o comentário mais simples. Rashi aborda muito isso, e ele fala que o Shabat aparece antes das instruções do tabernáculo, é para que você entenda que o Shabat vem antes, o Shabat é mais importante, a guarda do Shabat é mais importante que a construção do tabernáculo. Então esse é um entendimento, está certo, não acho que ele está errado, e bem interessante. Mas vamos ver o que os rabinos continuam elaborando, olha aqui. Ainda segundo os rabinos, e aqui eu tive que fazer uma pesquisa mais aprofundada, a conexão entre santuário e Shabat existe para definir o que é trabalho, que em hebraico a gente chama de melachá. Uma vez que a Torá omite a definição de trabalho. É muito fácil Deus mandar a gente não trabalhar no Shabat, mas o que é trabalho? Então os rabinos falam, olha Mateus, essa pergunta pode ser respondida se você analisar as obras que foram feitas durante o tabernáculo. Por isso que Deus coloca o sábado junto do tabernáculo. Você estudando todos os trabalhos que foram feitos para a construção do tabernáculo, você vai entender os trabalhos que não devem ser feitos quando? No Shabat. Então daí, os rabinos tiraram, e criaram as Avot Melachá, 39 categorias de trabalho criativo que são proibidos no Shabat. Isso aqui está lá no Talmud babilônico, Tratado Shabat, 49b, e também na Mishnah, que trata do Shabat, capítulo 7, verso 2. Bom, vocês me conhecem, e eu, apesar de ler esses comentários, gosto muito de lê-los, viu? Aprendo muito com esses mestres da antiguidade, mas eu nunca me dou por satisfeito. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que falou a esses antigos, também habita em mim, também fala comigo. Então eu acho que eu acho que a gente tem que sempre tentar exceder. Quer dizer, esses homens construíram uma escada até aqui. Quem sabe Deus não me usa para continuar construindo esse entendimento? Quem sabe eu não recebo alguma coisa que vai contribuir e que vai ajudar as pessoas a realmente entenderem essa conexão que existe entre o santuário e o Shabat. E eu então
comecei a buscar do Eterno, comecei a ler material, a orar e a buscar de Deus o que há nessa conexão. E a primeira coisa que eu lembrei foi a seguinte: essa explicação é boa, né? Quer dizer, você pega todas as definições de trabalho e aplica, você constrói, aliás, a definição de trabalho com base nas várias obras que eram feitas lá no tabernáculo. E dessa forma você define o que é o Shabat, né? Por quê? O Shabat, desse jeito, é definido como o que não se fazer. Aí tem um problema. Veja aqui, olha para mim. Nosso primeiro problema nasce aqui. Porque se você define o sábado baseado no trabalho que você não deve fazer nele, você absorverá 10% daquilo que o sábado realmente é. Você não pode definir o sábado, você não pode conhecer o sábado com base no que não se deve fazer. Com o trabalho, você não pode usar o trabalho para definir o Shabat. Sabe por quê? Porque o Shabat é muito mais do que isso. Porque o Shabat já aparecia antes dessa referência. Então a gente vê, tanto nos meios judaicos, né, quanto em algumas denominações protestantes, que quando a pessoa usa o trabalho, usa as proibições para definir o dia, corre-se um risco muito grande de você ficar o quê? Na superficialidade do mandamento. Corre um risco muito grande de você começar a dar mais importância ao frasco do que ao conteúdo. O frasco seria o quê? As definições do que não se fazer. O conteúdo é o quê? As bênçãos do entendimento e da celebração do Shabat. Por aí, começa assim. Agora veja comigo. Nos meios judaicos também. Quantos problemas Yeshua teve, e nós temos até hoje, com interpretações rabínicas exageradas, que colocam o judeu sobre um jugo. O judeu fica sob um jugo chamado sábado. Então, para muitos judeus, principalmente a classe mais religiosa, o sábado se tornou um jugo, o sábado se tornou um peso, o sábado se tornou uma prisão. Porque também é definido como o que não fazer. Basta você visitar Israel ou comunidades de judeus mais ortodoxos, que você vai ver que a coisa é uma prisão, desculpe aqui, mas chega a ser uma paranoia, sabe? Então, assim, ao invés de ser um dia de alegria, de celebração, e muitos conseguem guardar dessa forma, mas a maioria que eu vejo tem um esforço muito grande, para quê? Para não fazer isso, não fazer aquilo, não andar tantos passos, não atravessar tal, não apertar um botão, então, quer dizer, o sábado não é isso. Sábado não pode ser definido como o que não fazer. Sábado é mais do que isso. Vamos procurar a origem do Shabat. Vamos ver por que o Shabat está realmente associado ao santuário, à santidade. Olha aqui, veja comigo aqui. Poderia esse encontro de Shabat e santuário que você viu na Bíblia nos ensinar algo mais sublime? O que estes termos nos ensinam sobre o conceito de santidade? O que o Mishkan, santuário, e Shabat podem nos ensinar sobre santidade? Em hebraico, kedushá. Então eu quero partir desse pressuposto com você. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, brasileiros e brasileiras. Eu quero partir do pressuposto que aquele que não entende o Shabat perde uma oportunidade de entender a santidade que Deus exige de nós. Não foi à toa que Deus linkou os dois termos. Quem entende o Shabat entende como deve ser santo, o que Deus espera da pessoa. Então, olha aqui, acompanhe comigo. Há algumas formas de você santificar a sua vida para Deus. O Shabat vai atuar na santificação do tempo. Shabat significa você santificar o seu tempo. Apenas o Shabat Deus criou para você santificar o tempo? Não. Você tem, por exemplo, eu listei ali as Moedim. O que é Moedim? As festas. As festas são o quê? Temporadas, ocasiões onde você santifica o quê? A data para Deus. Amigo,
você pode não dar importância para isso. Mas olha aqui, é a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem uma experiência real e decide seguir o Deus Criador dos céus e da terra, é voltar a consagrar o seu tempo para Deus. Você tem que ter essa consagração. Olha aqui, tanto é que várias admoestações do apóstolo Paulo para recém-convertidos, vamos dizer assim, eu não gosto de usar essa palavra convertido, sim, as pessoas se convertem, mas primeiro, nós nos convertemos a Deus, ok? Você não se converte a nenhuma religião. Então parem, por favor, de me escrever dizendo como que eu me converto para o judaísmo messiânico. Eu digo, nunca jamais você vai se converter ao judaísmo messiânico. Você se converte a Deus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem essa experiência real é ter uma noção de consagrar o seu tempo novamente a Deus. Sabe por quê? Porque para os gentios, especialmente naquela época, a intenção de Paulo era resgatar das mãos dos demônios, vamos dizer assim, porque Paulo fala que quem adora ídolos, adora na verdade a demônios, e os romanos, os gregos, a religião greco-romana possuía não só um panteão de deuses, mas esses deuses eram vinculados a festividades. Os romanos tinham mais festividades do que os judeus. As festas em homenagem aos deuses eram ao longo de todo o ano. Isso é o quê? É o tempo do sujeito aprisionado nas mãos do inimigo. Então a primeira coisa que Paulo fala, olha, vocês têm que santificar o tempo de vocês de novo. E como que os apóstolos apregoavam isso? Introduzindo os gentios à fé no Deus único, no Deus criador dos céus e da terra. E a primeira coisa que nós vemos lá em Gênesis 2 é o quê? Deus criou o mundo, o mar, a terra, o universo em 6 dias e no 7º dia descansou. Então este é um princípio para a humanidade, não é só para judeu. Vocês têm que reconhecer e dedicar o 7º dia a Deus, em homenagem que vocês creem, em homenagem a Deus e como um símbolo que vocês acreditam que há um Deus que criou tudo. Quem serve o Shabat não adora o sol. Quem serve o Shabat não adora o raio, o trovão. Porque sabe que quem guarda o Shabat, quem celebra o Shabat, está dizendo para o mundo o quê? Eu creio que Deus criou o sol, a lua, o trovão, o raio, e todas essas coisas são manifestações do poder de um Deus único e criador. Isso é Shabat. Então os apóstolos tinham essa preocupação, e há um texto muito interessante, pessoal, lá em Gálatas, no capítulo 4, você já ouviu muito esse versículo, a partir do verso 7, olha aqui. Outrora, verso 8, Gálatas 4, 8, se você puder abrir, senão eu vou ler para você. Paulo falando para os Gálatas. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês serviam a deuses que por natureza não o são. Pergunta número 1, a quem o apóstolo Paulo está direcionando a sua admoestação? Rabino Shula nos deu uma dica, né? Atente-se aos pronomes. Em outros tempos, vocês, geralmente Paulo, quando diz vocês, está endereçando a quem? A gentios. Quando ele diz nós, ele está referindo-se aos judeus. Então ele começa, vocês, no passado, não conheciam a Deus, é verdade? Você pode dizer que o judeu não cria em Yeshua, mas dizer que ele não conhecia a Deus? O judeu, a história dele é vinculada com Deus. Não tem como você separar a história de Israel da manifestação de Deus. Então, conhecer a Deus, Israel conhece. Né? Pode não estar praticando a fé, vivendo a fé em revelação, mas que conhece a Deus, conhece. E desde a Babilônia, olha para mim, desde o retorno da Babilônia, um dos pecados que foi praticamente extirpado do povo de Israel foi idolatria. Não ouvimos mais correções ao povo em relação à idolatria depois do retorno à Babilônia. O Eterno começa a tratar o povo em relação à idolatria. Então é claro que Paulo não pode estar falando aqui a judeus. Primeiro ele usa vocês, segundo, vocês não conheciam a Deus e serviam a deuses que não são. Então, provavelmente é uma admoestação a não judeus. Mas agora,
que vocês conhecem a Deus, vocês sabem quem que é o Deus criador dos céus e da terra, vocês sabem que esse Deus escolheu o servo Abraão, vocês sabem que através de Yeshua vocês são filhos desse servo Abraão, descendentes de Abraão mediante a fé. Como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Opa! Se você começa achando que Paulo está falando em relação a judeus, você vai interpretar todo o restante errado, como 99% dos cristãos interpretam. Porque quando eles chegam no verso 9 dizem, como é que vocês estão voltando aos rudimentos fracos, né? Que vocês querem ser escravizados de novo. Aí verso 10, vocês guardam dias, meses, tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão. E aí eles falam, está vendo? Vocês judeus que guardam dias, meses, anos, Paulo está falando, para que você quer se escravizar de novo com essas coisas? A teologia normativa cristã transforma o apóstolo Paulo num grande hipócrita, num grande esquizofrênico. Porque como que em 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, ele manda não-judeus celebrarem a Páscoa, e aqui em Gálatas 4 ele fala para os Gálatas que o quê? Que tudo isso é a forma de você se escravizar, e isso é rudimento fraco. Não faz sentido. Não pode ter sido a mesma pessoa. Não, Paulo está falando aqui em relação a práticas dos gentios, de quem não era judeu, e a prova disso não está só no pronome, não está só no fato dos judeus não cometerem mais idolatria, pelo menos normativamente em Israel, está no fato que vocês estão voltando para os rudimentos. Para quem estuda grego, essa palavra é uma bandeira vermelha. Stoikeion. Stoikeion, em grego, traduzido aqui como rudimento, é o quê? São os elementos naturais aos quais os gregos, ou pelo menos o gnosticismo, atribuía a condução do mundo. Fogo, água, terra e ar. São os elementos básicos que regem o mundo. Não tem Deus, você tem os elementos stoikeion que governam a humanidade. Então Paulo está fazendo alusão direta a esse tipo de religião. E essa religião que considera esses elementos divinos, né, o ar é divino, a terra é divina, o fogo é divino, o panteão de deuses, essa conduta tem festas. Então Paulo está falando, vocês receberam, vocês conheceram a Deus, como é que vocês estão voltando e consagrando de novo o tempo de vocês a esses demônios? Porque vocês estão celebrando de novo dia, mês, tempos e anos, em relação a práticas pagãs. A primeira coisa que Deus faz quando nós o conhecemos verdadeiramente, principalmente se você não tem uma origem judaica, é mudar o seu conceito sobre tempo. Mudar a forma como você consagra o seu tempo. Mudar as datas especiais que você celebra. Pessoal, isso é muito importante para Deus. Você vai ver aqui comigo daqui a pouco. O primeiro mandamento que Deus deu lá para os filhos do Egito foi mudar o calendário deles. Deus deu a festa do Rosh Chodesh. Deus estabelece qual vai ser o primeiro mês. Você tem que resgatar das mãos do inimigo os tempos que são importantes para nós celebrarmos. Porque esses tempos, quando são celebrados, são testemunhos ao mundo. Você está profetizando algo, você está mostrando algo para as pessoas quando você santifica um tempo e celebra algo nesse tempo. Se você para e celebra a divindade do Deus Sol, todos vão saber que naquela data o Deus Sol é venerado. Todos vão falar dos feitos do Deus Sol. Se você pega um dia, uma semana, uma temporada para celebrar a deusa Estar, Deus da primavera, da fertilidade, você nesses dias vai fazer tudo o quê? Para tornar o nome da deusa e os feitos dela conhecidos. Por isso que nessa festa em específico, na entrada da primavera, havia muito o quê? Orgias. Em árvores, em pinheiros. Havia cultura dos ovos, troca de ovos, símbolo da fertilidade, orgias debaixo de pinheiros, enfeitavam árvores e por aí vai. Celebravam esse dia homenagem a uma deusa. Deus quer resgatar os tempos especiais
E Deus quer dar esses tempos especiais para você. Você que não cresceu celebrando Pêssar, você que não cresceu celebrando Shabat, você que não cresceu celebrando Shavuot, Sukkot, Deus quer restaurar o seu calendário. Porque quem restaura o seu calendário, restaura e constrói a sua fé. Deus se importa com essas coisas, pessoal. Vamos adiantar? Olha, então o Shabat, as festas, Deus usa para você santificar o quê? O tempo, que é o mais importante. Mas também tem formas de você santificar locais, através do santuário. Então o santuário é uma forma de se santificar um local, um espaço. Temos o tabernáculo, o templo, a terra de Israel é santa, Jerusalém é terra santa, é terra sagrada. Então Deus também santifica espaços. Mas mais importante é a santificação do tempo. Ela tem prioridade. Olha aqui, pessoal. Eu vou explicar isso. A santificação do tempo é mais importante do que a santificação do espaço. Uma não anula a outra. Você está entendendo? Se você comparar ou tiver que escolher um dos dois, o tempo tem prioridade sobre o espaço. O primeiro conceito na Torá sobre santidade, que do chá, é dado em conexão ao sábado. Isso é fantástico, pessoal. E isso demonstra a importância que Deus tem e Deus dá para nós santificarmos o tempo a Deus. O que diz Gênesis 2:3? E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. É a primeira vez que a palavra relacionada à santidade aparece na Bíblia. Conectada de novo ao quê? Ao Shabat. Olha, e abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. O primeiro mandamento que o povo de Israel recebe ainda no Egito é santificar o tempo, que Kedush HaChodesh. Você pode conferir lá em Êxodo capítulo 12, depois você pode ler na sua casa. Este vos será o primeiro dos meses, depois que ele dá o mandamento da Páscoa. Temos que santificar novamente o nosso tempo a Deus. E além das festas, que são elementos que Deus usa para que nós santifiquemos o nosso calendário a Ele, há uma festa semanal que conecta, que consagra o seu tempo a Deus. Essa festa é chamada de Shabat. Ela é o elemento criado por Deus para que você aprenda a dedicar parte do seu tempo a Ele. Vamos explorar isso aqui, olha. Tudo bem, Mateus, você me disse que santificar o tempo é mais importante que santificar o espaço. Você falou do Shabat e das festas. Mas por que mais importante? Olha aqui. Por que santificar o tempo para Deus é mais importante do que o espaço? Porque o tempo é o único elemento no qual realmente você exerce controle e domínio. Em hebraico nós não usamos o verbo ser no presente, exatamente para demonstrar esse princípio. O homem, o ser humano, não tem nada. Quando você quer dizer em hebraico, existe, você fala, eu tenho uma Bíblia. Você fala, Yesh li Tanakh. Existe uma Bíblia e Deus concedeu pela sua graça que eu administrasse. Yesh li Isha, eu tenho uma esposa. Não, existe uma esposa para mim. Existe uma pessoa que Deus criou e colocou sobre a minha responsabilidade, sobre os meus cuidados. Nessa premissa, nós somos mordomos de Deus. O material não é nosso, o homem não possui nada. Só quem possui é Deus. Por isso que só para ele a gente usa o verbo ser no presente. O homem pode ter sido ou será, mas quem é só Deus. Então, se esse conceito no hebraico, você não tem nada, como é que você vai consagrar uma coisa que nem verdadeiramente é sua? Davi, no final da vida, quando viu aquelas doações todas lá que ele arrecadou para o templo, para a construção do templo, a oração mais bonita dele, né? Miani
o mi a mi, quem sou eu e quem é o meu povo? Todas essas coisas que o povo trouxe aqui, essas riquezas, são tuas, Senhor. O povo está devolvendo a Ti. Não vem de nós não temos o poder de adquirir riquezas. Essas coisas vêm de Deus. Mas o tempo não é assim, não é? O tempo é seu. Vira para o seu vizinho e fala, Aizman Shelcha. Se for mulher, você fala, Aizman Shelar. O tempo é seu, é sua responsabilidade, é de seu domínio administrar o tempo que Deus te deu nesse planeta. Você pode não saber quando ele vai terminar, expirar, mas que você tem o controle dele aqui, tem que administrá-lo bem, você tem. Como eles dizem, né? Não existe esse negócio de não tenho tempo. Não existe isso, não tenho tempo. Você faz o seu tempo. Você domina o tempo. E pelo fato do tempo ser uma coisa que nós dominamos, pelo menos deveríamos, você pode consagrá-lo a Deus, que você detém o controle. Santificar o nosso tempo é, na verdade, dedicar parte da sua existência para o serviço de Deus. Olha isso, pessoal. Não é só guardar um dia, é tirar um dia na semana, que já tem um símbolo, o sétimo, e nesse dia você vai oferecer o seu tempo para trabalhar para quem? Para Deus. Você devolve a Ele, você não trabalhou a semana inteira para você mesmo? O trabalho é para você, o trabalho é para o seu sustento. Se você trabalha 6 dias para se sustentar, para sustentar a sua casa, trabalhe um dia para Deus. Devolva esse tempo para Deus. Consagre esse tempo na semana a Deus. Quando a gente começa a pensar nesse negócio de Shabat é um dia onde eu coloco-me a serviço de Deus, você sai fora daquele estereótipo, né, do cara aguardando o sábado, todo oprimido dentro da casa dele lá, né, dentro de casa, não conversa com ninguém, não vê ninguém, não pode assistir, não pode andar, não pode fazer. Não, é um dia que você deve se colocar à disposição do trabalho santo, do trabalho de Deus. Isso muda tudo. Olha aqui, aí eu coloquei aqui, não foi à toa, Mateus capítulo 12. Porque Yeshua, como um exímio rabino, usa exatamente esse princípio para lembrar aos seus colegas judeus que no sábado nós devemos nos colocar à disposição do trabalho de Deus. Você já leu várias vezes essa passagem de Mateus 12. É exatamente isso. Olha aqui. Passava Yeshua pelas searas. Os discípulos tiveram fome, colheram espiga e comeram. Alguns fariseus viram aquilo e disseram, os seus discípulos estão fazendo algo que não é certo fazer no sábado. Mas Yeshua disse, vocês não leram o que Davi fez? Quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como eles entraram no tabernáculo de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes violam o sábado sem culpa? Pois eu digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, Oséias capítulo 6, não terias condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Quantas vezes eu já ouvi esse discurso para dizer o quê? Que Yeshua, Jesus, acabou com essa palhaçada de sábado. Ele pôs um ponto final. Um amigo meu, pastor, disse, não, Jesus pôs um ponto final nisso. O ponto final o quê? Acabou, não tem mais isso. Acabou? Que filho rebelde é esse? O pai constrói, ele vem e anula? Ele não falou que ele não veio anular a lei? Como é que ele anulou o 4º mandamento? Não, na verdade ele não anulou, ele só mudou um dia, quer dizer, a gente vai e faz no outro dia. Onde está isso nas Escrituras? Está
Mas eu não sei, minha hermenêutica não é muito boa, mas lê só o que está escrito aqui no final. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Não é dele? Ele é Senhor? Vamos supor que Yeshua estava falando dele mesmo, ok? Porque o Filho do Homem, eu, Yeshua, sou o Senhor, sou o dono do sábado. Se ele é o dono, quem te deu autoridade para mudar o dia que ele estabeleceu? Uma coisa que é dele. Ele não é dono? Como é que os homens então se sentiram no direito de mexer numa coisa que ele é dono? Pedindo autorização para ele? Estão baseados em alguma ordem direta dele? Se ele é o dono, ele tem que autorizar a mexer. Não. E outra coisa, Yeshua pode estar se referindo aqui, o que eu acho que ele estava se referindo. Filho do homem não é uma expressão que significa alguém. Filho do homem, Ben Adam em hebraico, significa humanidade. Homem. Então, quando ele diz, porque o homem é senhor do sábado, ele está dizendo o mesmo ensino que já deu em outras ocasiões, dizendo o quê? O sábado foi algo criado para o homem poder santificar parte do seu tempo a Deus. O sábado é um presente dado para o homem santificar e servir a Deus, e não o contrário. O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. O homem é senhor do sábado, Deus deu de presente a ele. E eu não tenho tempo de entrar nos argumentos aqui, mas são fantásticos. Não só quando ele usa Davi, lá no evento de ter comido os pães da preposição, né, fugindo lá de Saul, ele até pega a espada, né, a espada de Golias estava lá, ele pede também a espada. Mas o negócio é o seguinte, a atenção que Yeshua quer que os fariseus se lembrem, a respeito não de Davi, mas do que Davi comeu. O que ele comeu? O que Davi comeu? As 12 fileiras dos pães da proposição. Opa! O que Yeshua quer que você lembre? O que todo judeu naquela época, todo fariseu pelo menos lembrou? Pão da proposição. Quem assava esse pão? Hein? O sacerdote. E que dia? Sábado. Era o único dia que eles assavam, colhiam, moíam, punham no fogo. Eles trocavam o pão no sábado. E Yeshua fala, por que para eles estão violando, que é uma violação, acender fogo é violar o Shabat. Mas por que para eles não é imputado como culpa? Porque é a função deles, é a obrigação deles, este trabalho no Shabat. A única coisa que alguns lá faziam, era preparar esse pão no sábado, era um trabalho santo, era um serviço a Deus. E o serviço a Deus tem prioridade. O sábado nada mais é do que o serviço a Deus. E outra, eles tiveram fome, né? Aí vem um princípio que eu vou falar aqui do Pikor Nefesh, preservação da vida. Quase todos os mandamentos você pode quebrar e não vai ser culpado se for para preservar a sua vida, livrar-se da morte, vamos dizer assim. Só há 3 mandamentos que você não pode quebrar para sobreviver: idolatria, assassinato, né, você entregar um inocente para ser morto no seu lugar, e promiscuidade sexual. Tirando esses 3, quantas vezes nós temos relatos de comunidades judaicas que fizeram banquetes no dia de Yom Kippur? Por quê? Estavam passando, tem um grande exemplo na Itália, de um rabino que, em plena peste bubônica, peste negra, o povo enfraquecido, chegou o dia de Yom Kippur, o rabino chamou todo mundo à sinagoga. Quando o povo achou que ia lá para orar, o que o rabino tinha feito dentro da sinagoga? Um banquete. Rabino, o senhor está quebrando a tradição, quebrando a lei, nós temos que jejuar. Não. Morto não jejua. Se vocês jejuarem um dia inteiro sem beber e sem comer, vocês vão ficar muito fracos e provavelmente vão contrair essa doença. Então hoje nós não vamos jejuar não, nós vamos celebrar Yom Kippur comendo, porque a vida é mais importante. Shabat é o veículo criado, foi o veículo criado por Deus, que nos possibilita santificar o nosso tempo para Deus.
dedicando a ele um momento específico para, diga isso para mim em hebraico, avodat kedushá. Pode dizer. Trabalho santo, meu irmão. E aí você continua lendo o texto, Yeshua entra na sinagoga, vai curar no sábado. Os mais religiosos e hipócritas falam, peraí, mas no sábado? Não pode, que é isso? Ele fala, meu amigo, se o jumento do seu inimigo, amigo, cair no buraco, você não vai resgatá-lo no dia de Shabat? Porque você está fazendo um bem para o animal, quanto mais para um ser humano. E a própria Mishnah atesta que na época de Yeshua, era permitido uma pessoa quebrar o Shabat, se fosse para fazer o próximo se sentir melhor. A Mishnah atesta, você podia cozinhar, você podia fazer um remédio, né? Por isso que Yeshua faz o barro lá, lembra do barro? O homem cego. Tem gente que acha que o barro da terra que era santa. Não, porque a saliva de Jesus misturado com a terra santa fez um componente com propriedades químicas que traziam a regeneração celular de onde elas encostassem. Que baboseira é essa? Está dando importância ao frasco e não está entendendo o conteúdo. O que Yeshua quis dizer? Era sábado, se eu não me engano. Chegou o cego lá. Ele não podia ter só falado assim? Abra teus olhos. E o sujeito voltava a ver. Mas por que ele fez esse teatro? Para combater esse dogma da época. Porque era Shabat. E muitos hipócritas não estavam deixando gente morrer, porque não podia acender fogo no sábado, então ele não podia fazer um remédio a uma pessoa que precisava tomar um remédio. E como é que você fazia remédio na época? No fogo, ao fogo. E aí Yeshua faz o quê? Ele cospe no chão, ele pega, ele faz o barro, coloca no olho do sujeito, para demonstrar o quê? É lícito trabalhar para fazer o bem, é uma necessidade. Ele demonstra para aquelas pessoas que era lícito você fazer remédio no sábado. Você acha que o SAMU funciona no sábado lá em Israel? Quem acha que o SAMU para? E são ortodoxos, viu? São ortodoxos e conduzem os paramédicos lá, essa equipe parecida com o nosso SAMU, quase todos são religiosos. Sabe por quê? Porque quando tem algum atentado, eles é que tem que pegar os restos mortais, então é um pessoal preparado. Todos são ortodoxos. Você acha que eles param no sábado? Mas eles são ortodoxos, eles profanam o sábado então? Claro que não. É em serviço à vida. Plantão de emergência não tira folga no sábado. E não é considerado pecado. Olha, o Shabat também é uma poderosa ferramenta para você se manter equilibrado. Aqui que eu quero terminar minha palavra. O Shabat é uma fórmula para você ser uma pessoa equilibrada. Porque o que tem mais nesse mundo hoje é gente desequilibrada, gente doida, gente confusa, desequilíbrio emocional, mental, comportamental. Isso está virando, está sistêmico. O Shabat é um elemento, pode ajudar muito. Olha aqui. Ele vai te manter equilibrado entre os dois extremos filosóficos. Essa frase não é minha, não. Eu não sou sofisticado assim, não. Essa frase é do Shmuel Boter. O Shabat deixa a gente, ele deixa a gente estável no meio dessas duas tendências extremos filosóficos. Olha aqui. O primeiro é o complexo de, você pode ler comigo? Eu coloquei transliterado, hein? Sem desculpa para não ler. Corri, ve, otsem e adi. Isso é um complexo, é uma doença. O Shabat previne dessa doença. É um extremo. Um extremo é esse aí. O que seria esse corri? Será que é o nome de uma pessoa? O que será isso, hein? Corri. E tem um amigo dele, né? Otsem e adi. Vamos ver que são dois, igual o Nadav e Avihu, uma turma aí da pesada. Não, pessoal, não é isso. Olha aqui, Deuteronômio capítulo 8. Olha aqui, olha aqui. É uma síndrome que acomete
grande parte das pessoas nos nossos dias. E o Shabat, a guarda dele de forma correta, deixa você imune a essa doença. Guarda-te, Deuteronômio 8:11, guarda-te, não te esqueça que foi Adonai o teu Deus. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto. Depois de haveres edificado casas boas e vocês estão morando nelas. Depois de se multiplicarem os seus gados e os seus rebanhos, e aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, guarda-te para que não, nesse momento, guarda-te para que nesse momento, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu para aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, escorpiões e de secura, em que não havia água. Ele te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que os seus pais não conheciam, para te humilhar e te provar, e afinal te fazer o bem. Não digas no teu coração: a minha força corri, a minha força corri, e o poder do meu braço, otsemiadi, me adquiriram todas essas riquezas. Antes, você se lembrará do Senhor o teu Deus, porque é Ele quem te dá força para que você adquira riqueza, para confirmar a aliança que sob juramento Ele prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então essa desgraça, chamada síndrome do Corri e Otsemiadi, é quando o sujeito alcança a prosperidade, é uma pessoa de sucesso e cai na burrice de achar o quê? A minha força e a destreza, a habilidade das minhas mãos que fizeram com que eu adquirisse tudo que eu tenho. Esse é um extremo. A pessoa esquece que o trabalho, olha para mim, o trabalho é um canal que você constrói para as bênçãos de Deus fluírem na sua vida. A bênção está lá. Você está aqui. Senhor, manda a bênção. Senhor, manda o dinheiro para pagar a conta de luz. Senhor, manda o dinheiro para comprar a comida dos meninos. Senhor, manda. Isso é um estilo de vida medíocre. A pessoa não está externando, não está expressando uma glória de Deus. Qual é o mandamento de Deus? 6 dias trabalhará. É mandamento trabalhar. Eu não trabalho, não é porque eu preciso, não. Eu trabalho porque é mandamento. Ninguém pode guardar o 7º se não trabalhou os outros 6 antes. É obrigado a trabalhar, todos temos que trabalhar. É mandamento de Deus. E o trabalho nos olhos bíblicos, aos olhos de Deus, são canais, tubos que você constrói para Deus encher. São vasos que você constrói para Deus encher. Entenda, o seu ofício são receptáculos que você constrói, mas é Deus que enche. Seja você um policial, seja você um profissional liberal, seja você um empresário, seja você um engenheiro, um médico, advogado, tudo aquilo que você constrói como vaso, é o quê? A sua experiência, a sua formação, sua qualificação, sua destreza, sua eficácia, tudo isso que você constrói, serve para uma coisa: Deus te abençoar. Deus usa aquilo que nós construímos para Ele. E o Shabat fala disso. O Shabat traz a cura desse complexo de Corri e Vayotsemiadi. Não é você. Deus é que tem enchido. Deus é que te dá o poder para você adquirir riqueza. E o outro lado desse extremo é o complexo de inferioridade. É o sujeito que acha que não consegue nada, que não é ninguém. Mas quem sou eu para Deus se importar comigo? O que eu posso oferecer a Deus? Eu não tenho nada. Como é que eu vou dar alguma coisa para Deus? Eu não tenho nada. Nem dizimar eu consigo, eu não tenho recurso. Será que Deus se importaria comigo? O que eu posso dar a Ele de valor? Shabat. Dedique o seu tempo a Ele. Tire um dia na semana
o sétimo para trabalhar para Ele. A observância correta do sábado nos ajuda a manter o equilíbrio correto entre poder e limitação. Não é bom achar que tem poder demais, nem é bom achar que é limitado demais. Você tem que estar no meio. Somos livres das atividades que regem o nosso tempo, porque durante a semana, o seu tempo é aprisionado. Você tem que estar no trabalho tal hora, você tem que estar na escola tal hora, tem que buscar o menino tal hora, tem que levar o menino no judô tal hora, tem que voltar, tem. O seu tempo é aprisionado. Não tem outra opção. Mas no Shabat, você liberta o seu tempo. No Shabat, o tempo é de Deus. No Shabat é tudo dele. Não tem escola, não tem trabalho, não tem a fazer. Devemos devolver a soberania do nosso tempo para Ele. Meu pai já escreveu em seus livros várias razões pelas quais você pode e deve celebrar o Shabat. Já deve estar nos 50. Eu não vou falar aqui 50. Em homenagem ao Shabat, eu vou falar 7. 7 razões pelas quais você pode e deve celebrar o Shabat. Porque o Shabat não é um presente de Deus para a humanidade. E como um presente, o sujeito pode receber e guardar ou jogá-lo fora, não é isso? Então vamos ver por que eu acho interessante todos, judeus e não judeus, guardarem esse dia celebrado e ordenado por Deus. Olha, temos enormes vantagens quando nós honramos e celebramos o Shabat. Por quê? Reconhecemos a soberania de Deus e o seu ungido. Nós cremos, o Shabat é o quê? Eu creio que Deus é o Criador dos céus, da terra e tudo que neles há. Ele é soberano sobre a minha vida. É Ele que me dá o poder para adquirir riqueza. É Ele que me dá o fôlego de vida diário que eu preciso. Dele, Ele é a fonte. 2, nós reconhecemos no Shabat nossas limitações, mas também o nosso potencial. Limitação por quê? Trabalha demais. Preocupa-se demais. O trabalho está te preocupando. E ele deveria o quê? Te ocupar. O trabalho deve te ocupar, não te preocupar. Se o trabalho está te preocupando, você tem que reavaliar a sua forma de encarar o seu trabalho. O trabalho tem que ser uma ocupação e não uma preocupação. Olha, no Shabat nós combatemos a idolatria e celebramos a aliança que temos com Deus. Espera aí, Mateus, Shabat é aliança? É. Pessoal, o sábado é uma aliança. Como você combate a idolatria e celebra a aliança com Deus? Primeiro, é uma aliança que Deus estabelece com a humanidade. Gênesis 2. Segundo, é uma aliança que Deus estabelece com os filhos de Israel. Êxodo 31. É um símbolo da aliança que Deus tem com o povo. Terceiro, é uma aliança que Deus estabelece com o seu povo. Isaías 56. Deus honra aqueles que não são judeus, mas que guardam a aliança do Shabat. Tem bênção. Pessoal, quando você guarda o Shabat, você está externando para o mundo que Deus tem uma aliança com você, que você é povo de Deus. Shabat para você também é aliança. Fale dessa aliança, proclame essa aliança. Olha, santificamos, dedicamos nosso tempo a Deus, trabalhando para Ele nesse dia. É o que eu estou fazendo aqui. O dia que eu mais trabalho é sábado. Trabalho de manhã, trabalho à tarde e trabalharei à noite nesse dia. Mas para mim não é trabalho. Para mim, além de ser a minha função, para mim também é o quê? É uma forma de eu servir a Deus. Como que você pode servir a Deus no sábado? Ajudando alguém, ensinando aos seus filhos, almoçando em família, compartilhando da Torá com seus filhos, aconselhando um irmão que precisa de um aconselhamento, visitando um doente. Mateus, pode visitar doente no Shabat? Deve-se. E é mandamento.
No Shabat, nós santificamos e edificamos o nosso lar. Esse é um outro aspecto do Shabat fantástico. Porque o Shabat, pessoal, é onde você estabelece a paz de Deus no seu lar. Aqui, ó, paz não é uma coisa muito fácil de se obter, não. Exige a sua participação. Se você não determinar o Shabat, eu quero a minha família aqui, o Shabat eu quero ter uma refeição em família, o Shabat eu quero ter paz. Você tem que se esforçar. E o fato de você ter a refeição em família, seja na sexta-noite, ou seja no sábado na hora do almoço, é um momento de comunhão, isso é importantíssimo. Lá em casa nós fazemos, eu abençoo os meus filhos, de uma forma diferente no sábado, na sexta-noite, eu como com eles à mesa, eles participam das orações, comemos juntos, eu falo com eles da paraxá do sábado, é um momento de comunhão, o sábado santifica o nosso lar. No sábado, você fortifica a comunhão em nosso lar e com os irmãos de fé. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Fala a verdade, você só vê ele no sábado. Você só vê ele no sábado. Tudo bem, não é um bom sinal. Mas, por outro lado, é um reflexo que o Shabat é também um dia de comunhão entre os irmãos. Comunhão na casa do Eterno. E por último, aprendemos sobre a esperança profética do Olam Rabá, o mundo vindouro e o reino milenar do Messias e Yeshua. Amém? Vamos ficar de pé, pessoal. O Shabat é só para o judeu. Não é, meu amigo. Não é. Paulo fala, quem sabe é Paulo, talvez seja Paulo, talvez não seja, mas o autor de Hebreus fala, lá no capítulo 4 de Hebreus, verso 9, ele fala assim, portanto, ainda resta um Shabat para o povo de Deus. Há um Shabat que nós aguardamos. Na sua Bíblia traduziram como descanso, mas o grego ali é sabatai, né? Sábado. Está escrito sábado. Ainda resta um sábado para o povo de Deus. O que quer dizer isso? Nossa esperança está quando o nosso rei regressar e estabelecer aqui o nosso ano sabático, o milênio sabático, 1000 anos de reino com o nosso Messias Yeshua aqui na terra. Então, o Shabat nos faz lembrar desse dia. A cada sábado que eu celebro lá em casa, eu estou lembrando, oh Deus, que eu esteja presente nesse Shabat milenar, que eu consiga fazer parte daqueles que vão reinar com o Senhor 1000 anos aqui na terra. Eu quero chegar lá, eu quero me esforçar, eu quero fazer a minha parte. Então o Shabat é um lembrete semanal, que ainda resta um Shabat para o povo de Deus. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça esplandecer o rosto dEle sobre você e tenha misericórdia de você, que Ele sobre você levante o rosto e ponha em você a paz. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panavelecha v'choneka, Yisa Adonai panavelecha, Vayasem lecha. Shalom.